O juiz, em seus julgamentos, não pode fazer nada com parcialidade. Sim, pessoal, hoje eu vou falar sobre os juízes, porque os juízes no mundo em que vivemos já é algo milenar. Já há mais de 5.000 anos que existem juízes no mundo. E eles agem, eles têm essa função para exercer julgamentos, para fazer julgamentos. Mas os julgamentos de qualquer juiz, não pode ser feito com parcialidade. Ou seja, o juiz tem que julgar de forma imparcial. Hoje, no século XXI, em todos os países do mundo já existem juízes. Eles exercem essa justiça. Mas o juiz tem que ser justo, tem que ser honesto. Ele não pode cometer injustiça. Ele tem que agir com equidade. Então, não pode existir juízes iníquos por aí. Não pode mesmo. Isso é errado. Isso é antiético, é antimoral. É algo que é inconveniente. Então, o juiz tem que ser alguém que seja imparcial. O julgamento dele tem que ser imparcial, sempre. Ele não pode mudar isso e exercer um julgamento com parcialidade. Se ele fizer isso, ele está errando. Todo o ensino que ele teve não foi para fazer julgamentos com parcialidade. Ele passou lá 4, 5 anos fazendo a faculdade de Direito, depois passa no concurso para juiz estadual ou federal e chega lá, se corrompe e começa a julgar com parcialidade. Esse é um juiz iníquo. Então, isso é errado. Esse erro tem que ser combatido pelos próprios juízes, para aqueles que passam para concursos federais. Né? O advogado, quando ele termina o curso de Direito, para ele ser advogado de fato, de verdade, ele tem que passar pela prova da OAB, ou seja, da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, não dá para exercer essa função de juiz sendo um juiz que age ou julga com parcialidade. Isso é um erro que não pode ser cometido. Isso é um conhecimento básico, elementar para todo juiz, que ele não pode fazer esse tipo de coisa. Então, no mundo não pode existir juiz que age com parcialidade, mas a realidade mostra que existe sim. Infelizmente, até mesmo aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, existem juízes que estão julgando com parcialidade. Tem uma lá, que eu não quero citar o nome aqui, mas ela é como uma Maria vai com as outras. Ela sempre vota de acordo com o voto do relator. É como se ela não tivesse vontade própria, decisão própria. Tem que agir em conformidade com outros. Isso é julgar com parcialidade. E existem muitos por aí que infelizmente caem nesse erro. Então, um ser humano normal, quando ele faz algo errado, ele tem que se autocorrigir. Ele tem que reconhecer o seu erro. Isso é algo que ele tem que fazer. E ele tem que, ao reconhecer o seu erro, reconhecer a sua falha. Para não cometer mais. Não cometer nenhum julgamento com parcialidade. Ele não foi constituído juiz para exercer julgamentos com parcialidade. Pelo contrário, ele tem que ser imparcial sempre, custe o que custar. Não importa o que aconteça, as circunstâncias. Não, ele tem que agir com equidade. Ele tem que agir com
ele tem que exercer um julgamento sendo sempre imparcial. Esse é o princípio fundamental, básico de qualquer juiz. Todo aquele juiz que julga com parcialidade está cometendo o pior erro de sua vida. Está, sim, cometendo o pior erro de sua vida. Então, não dá para fazer vistas grossas diante disso. Nem você, nem eu, nem ninguém. Se sabemos que existe algum juiz que está agindo com parcialidade, é preciso falar contra mesmo, criticar. Porque ele está dando motivos e razões para nós o julgarmos dessa forma. Qual o motivo que ele dá para isso? Fazer julgamentos com parcialidade. Isso não pode acontecer em tempo algum. Na consciência de um juiz, isso não pode ter lugar. Ele não pode dar ocasião e nem razão alguma para julgar com parcialidade. Então, essa ignorância não pode acontecer na vida dele, em tempo algum. Porque ele estudou mais do que você e do que eu para entender isso. Esse entendimento tem que estar na vida dele para sempre. Tem que ser o seu princípio moral. O seu princípio moral tem que ser julgar de forma imparcial qualquer pessoa, sem escolher lados. Porque muitas das vezes, quando ele escolhe um lado, ele pode absolver o condenado e culpar o inocente. Grande erro comete quem faz tal coisa. O juiz que faz tal coisa comete um grave erro contra si mesmo. Sua reputação é manchada, é destruída. O seu nome vai ficar na lama. Ele vai agir de uma forma muito podre, digamos assim. Isso é uma podridão que acomete o juiz que julga de forma parcial. Então, esse erro tem que ser combatido. A começar pelo próprio juiz em si. Ele não pode aceitar em tempo algum fazer julgamentos de forma parcial. Ele tem que julgar de forma imparcial. Esse tem que ser o princípio moral de qualquer juiz. Então, eu vou ler aqui alguns textos que falam a respeito disso. Porque no curso de Direito, um dos livros que é usado para o curso de Direito é a Bíblia ou as Escrituras, como eu prefiro falar. Porque, como aqui nas Escrituras existe o livro chamado Livro dos Juízes, ou Juízes, o Livro dos Juízes, que fala ali a respeito de vários juízes que, durante um certo período da história, julgaram em Israel. Fizeram julgamentos entre o povo ali. As questões litigiosas eram eles que julgavam. Era assim que era. Até mesmo quando o próprio Senhor Jesus estava aqui, um dia alguém chegou para ele e falou assim: Senhor, ordena ao meu irmão que reparte comigo a herança. Aí o Senhor Jesus respondeu para ele: quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Não, o Senhor Jesus ali não veio para julgar essa causa. Já existiam juízes naquela época que estavam aptos a fazer isso. Já existia juízes ali. Então, aquele homem deveria procurar o juiz para que o juiz julgasse a causa se o irmão dele iria repartir com ele a herança ou não. Então, o juiz tem uma responsabilidade que ele deve cumprir. E a principal dela é julgar com imparcialidade. Então eu vou ler aqui alguns textos que falam sobre os juízes. O primeiro texto que eu vou ler está no livro de Êxodo, capítulo 23, do versículo 6 ao 8. Está escrito assim, ó: deveres dos juízes. Todos os juízes que existem no mundo têm deveres. Então ele vai falar aqui sobre isso. Não perverterás o julgamento do teu pobre
na tua casa. O juiz não pode perverter o julgamento do pobre na tua casa, em tempo algum. Nenhum juiz pode perverter nenhum julgamento. Ele tem que julgar com equidade, com verdade, com justiça mesmo. E, claro, de forma imparcial. Não perverterás o julgamento do teu pobre na sua causa. Não perverterás o julgamento do teu pobre na sua casa. Na sua causa, aliás. Estou confundindo aqui as palavras. É na sua causa. Da falsa acusação te afastarás. Então, todo juiz tem que se afastar da falsa acusação. Ele não pode exercer o seu julgamento baseado em falsas acusações. Isso é totalmente errado. É dever do juiz julgar se afastando de toda e qualquer falsa acusação que possa existir. Da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Então, já está bem claro aqui. Não matarás o inocente e o justo. Ninguém em seu julgamento pode julgar que o inocente e o justo sejam condenados à morte. É errado isso. Baseado em falsas acusações ou falsas testemunhas, enfim. O juiz não pode agir dessa forma em tempo algum. Também suborno não aceitarás. O juiz não pode aceitar suborno da parte de ninguém em seus julgamentos. Isso é errado, é inconveniente, é uma sujeira. O juiz que aceita o suborno está se estragando, está se vendendo, está se prostituindo. Ele aceita a corrupção. Isso é errado. Ele aceita o suborno para, possivelmente, condenar o inocente e absolver o culpado. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Então, o suborno causa tudo isso. Principalmente se o juiz aceitar o suborno, ele será pervertido. Vou deixar aqui. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz. Ele fica cego pelo suborno. O juiz que aceita o suborno fica cego pelo suborno. Mesmo que ele seja perspicaz, ele se faz cego nesse momento, em seu julgamento. Aí ele se estraga por causa disso. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Então, pessoal, é algo sério isso aqui. Não é brincadeira. Ser juiz é coisa séria. Ele tem que exercer o seu ofício de juiz com imparcialidade sempre. E não aceitar suborno em tempo algum. Não perverter as palavras dos justos. Não absolver o culpado e culpar o inocente. Ele não pode fazer isso em tempo algum. É errado. Então, o juiz tem que acertar. E a maneira pela qual ele deve acertar é fazer o seu julgamento de forma imparcial. É isso que ele tem que aprender. Ele tem que colocar em prática isso. Ele não pode esquecer aquilo que ele estudou nos seus 4 ou 5 anos de direito e chegar lá na frente, se corromper e começar a julgar com parcialidade, escolhendo um lado. Geralmente, escolhe o lado daquele que lhe suborna com dinheiro. Então, isso é errado. É algo totalmente perverso da parte do juiz que faz tal coisa. Ele se torna um juiz iníquo. Essa iniquidade mancha a sua vida, a sua história. Porque é assim que acontece.
Sem dúvida alguma é assim que acontece. Agora eu vou ler o próximo texto aqui, que está no livro de Levítico. Levítico, capítulo 19. Levítico, capítulo 19, versículo 15. Vou ler aqui, ó. Levítico, capítulo 19, versículo 15. Está escrito assim, ó. Não farás injustiça no juízo. Nenhum juiz em sã consciência pode fazer injustiça no juízo. Se ele comete isso deliberadamente, ele está errando. Ele sabe que está errando. Ele sabe. Claro que ele sabe. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Quando ele diz aqui, ó, não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande, isso significa o quê? Que ele está julgando de forma... ele está julgando com parcialidade. Quando ele não favorece o pobre, quando ele não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Então, é isso que tem que acontecer. Com justiça julgarás o teu próximo. Então, o juiz tem esse dever de, com justiça, ou seja, de forma imparcial, ele tem que julgar o teu próximo. O julgamento dele tem que ser todo baseado na imparcialidade, com justiça mesmo. Se ele quer ser considerado um juiz justo, honesto, sincero, verdadeiro, que não se deixa corromper em tempo algum por ninguém, nem por suborno algum, ele tem que julgar com imparcialidade. Então esse versículo aqui é bem claro e simples de se compreender. Para qualquer pessoa, para mim, para você, principalmente, é claro, para o próprio juiz em si. Então eu vou ler aqui, ó. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Esse é o dever que todo juiz tem que fazer. É simples assim. O juiz não pode complicar a sua carreira de juiz por causa de fazer julgamentos com parcialidade. Aí ele está se estragando, está se sujando, está corrompendo a sua própria carreira. Infelizmente, muitos juízes hoje agem assim, pessoal. É verdade, é fato. É a realidade que acontece. Infelizmente, se chegou a esse ponto. E quem faz isso, infelizmente, está se autoestragando. Estudou, chegou ao cargo de juiz e aí começa a fazer besteira por suborno, por qualquer outro motivo. Principalmente pelo motivo de julgar com parcialidade. Aí é que ele se estraga mesmo. E o último texto que eu vou ler aqui está no livro de Deuteronômio. Deixa eu achar aqui. Deuteronômio, capítulo 16, do versículo 18 ao 20. Deixa eu passar aqui a página. Deuteronômio, capítulo 16, do versículo 18 ao 20. Já escrito assim, ó. Juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der, entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Então, todos os juízes que iriam ser constituídos ali em cada cidade, eles deveriam julgar o povo com reto juízo, ou seja, eles deveriam julgar o povo com equidade, com imparcialidade.
eles deveriam ser juízes justos, sim, em todos os julgamentos. Não julgando ninguém com parcialidade. O princípio moral deles é esse, julgar a todos com imparcialidade. Essa é a lição, essa é a lição, essa é a palavra para todo juiz. É assim que tem que ser. Não torcerás a justiça. Nenhum juiz pode torcer a justiça. Não farás acepção de pessoas. Nenhum juiz pode fazer acepção de pessoas em tempo algum. Não pode cometer esse erro. Nem tomarás suborno. Então nenhum juiz pode tomar suborno em tempo algum. Porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Então, muitos juízes, infelizmente, ao longo da história, tiveram o seu entendimento, ou melhor, os seus olhos cegados, porque eles aceitaram suborno. E aí a cegueira aconteceu na vida deles. Porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Então, isso acontece. Aí está escrito aqui, ó. A justiça seguirás. O juiz tem que seguir a justiça. Ele aprendeu o que significa justiça. Quando ele ficou lá 4 ou 5 anos fazendo o curso de direito, ele aprendeu o que é justiça. Então, ele tem que seguir a justiça em seus julgamentos. A justiça seguirás. Somente a justiça e nada mais. A justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Então, o dever do juiz é esse, pessoal. E ninguém pode se corromper por causa disso. Ninguém pode corromper os seus deveres por causa de suborno ou cegueira ou qualquer outra coisa ou qualquer outro motivo que possa existir. Não. O juiz tem que saber disso. Por quê? Não importa qual seja o juiz. Todos os juízes que existiram no mundo até hoje, um dia eles vão prestar contas a Deus, o Supremo Juiz. O Supremo Juiz é Deus. No juízo de Deus, todos vão prestar contas a Deus. E Deus não aceita suborno. Deus vai julgar retamente. Principalmente os juízes aqui no caso. Então, o juiz ele não pode se deixar envolver e se enredar por qualquer tipo de corrupção. Por suborno, por cegueira, por nada. Ele tem que ser um juiz que julga retamente. E julgar retamente significa julgar com imparcialidade. É isso que tem que acontecer. Então, essa lição tem que ser aprendida hoje, porque, infelizmente, muitos juízes hoje estão cometendo o erro de julgar com parcialidade. Escolhe um lado. Aqui mesmo, no Supremo Tribunal Federal, tem juízes que julgam com parcialidade. Isso é algo notório, é algo claro. Já está manifestado isso. Diante da opinião pública. Então, o erro começa aí. Mas esse erro não pode continuar. É preciso acertar, retornar à sensatez. Todo juiz tem que retornar à sensatez, voltar novamente aos seus princípios, valores éticos e morais, pelos quais ele deve exercer os seus julgamentos com imparcialidade. Então, é preciso entender isso. É preciso saber disso. É preciso que isso seja o fundamento básico do juiz, do qual ele nunca pode se desviar em tempo algum. Mas ele tem que manter a sua retidão, a sua honestidade. Ele tem que ser justo
em todo o período em que ele estiver exercendo o seu ofício de juiz, seja no Fórum Municipal, seja no Superior Tribunal de Justiça, seja no Supremo Tribunal Federal, em qualquer lugar que exista um juiz, ele tem que fazer isso. Ele não pode mudar em tempo algum. Ele não pode se deixar levar pelo suborno. Ele não pode absolver o culpado e condenar o inocente. Não, ele não pode fazer isso. Então, o juiz tem que saber disso hoje. Aliás, ele sabe muito bem o que está fazendo. Quando ele toma decisões erradas, deliberadamente, ele sabe o que está fazendo. Ele sabe que está sendo corrompido ou ele sabe que está praticando corrupção contra si mesmo. Então, isso é totalmente errado. E eu espero que os juízes hoje possam se conscientizar, colocar a mão na consciência, retornar à sensatez, se livrar desses laços que os envolvem, esses laços de corrupção, de injustiça, de suborno e de várias coisas que possam corromper os seus julgamentos. Não é assim que deve proceder um juiz. O juiz tem que proceder com imparcialidade, sim. É o seu dever fundamental. O seu objetivo fundamental é esse. O seu princípio moral tem que se basear em julgamentos com imparcialidade. É assim que tem que ser. Então eu espero que quem é juiz hoje possa ouvir o que eu estou dizendo aqui. Lendo as escrituras eu mostrei para vocês essa questão que infelizmente muitos juízes hoje infelizmente cometeram o erro de julgar com parcialidade. Esse é o erro que eles não poderiam cometer em tempo algum. Então, é preciso entender essa questão. Porque quando nós entendemos isso, qualquer pessoa pode, por esse entendimento, ele pode mudar o que ele está fazendo. Então eu vou ler aqui o último texto que fala a respeito de um julgamento que o próprio Salomão fez. Esse texto está aqui no primeiro livro de Reis, capítulo 3. Deixa eu achar aqui rapidinho. Primeiro livro de Reis, capítulo 3. Deixa eu achar aqui. Capítulo 3, do versículo 16 ao 28. Eu vou ler esse texto aqui para encerrar essa questão que é bem séria. Então, esse julgamento ocorreu mesmo. Está escrito assim, ó. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e essa mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia depois do meu parto, também essa mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite e, enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou-o nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém, esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo.
Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Eis que vivo. Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz: Não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: Divide em duas partes o menino vivo e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, Senhor, dai-lhe o menino vivo e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai à primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. Todo o Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Então, Salomão fez justiça porque, além de julgar com sabedoria, ele julgou a causa com imparcialidade. Assim ele fez justiça. É assim que o juiz tem que proceder. Esse é o procedimento prudente do juiz sábio e inteligente. O procedimento é esse: julgar com imparcialidade. Se ele fizer assim, ele vai ser um juiz justo e honrado, como Salomão fez aqui. E por isso todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido. E todos tiveram profundo respeito ao rei. Então, o juiz que exerce os seus julgamentos com imparcialidade, ele terá o profundo respeito da população, das pessoas de modo geral. Porque o seu procedimento é exemplar. O seu procedimento em julgamentos é irrepreensível, porque ele julga com imparcialidade, com justiça mesmo. A justiça tem que ser exercida assim, pelo juiz, com sabedoria. Então, essa é uma prova eficaz de que a melhor coisa que o juiz tem que fazer é julgar com imparcialidade. Então, espero que todos tenham entendido isso. Essa é a mensagem de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.